tinha uma maravilha de pé, quando eu penso na frente, assim, ali, ó, no negócio de pé, com um LED ligado e as aulas na TV. Vamos lá, voltar. Então, depois tem a fase social, que a Tarsila tenta fazer uma reflexão sobre os trabalhadores. Depois dessa passagem pela União Soviética, de ter trabalhado como pintora, a Tarsila começou a refletir sobre as suas obras. Passou a produzir, então, temáticas relacionadas ao proletariado e à desigualdade social, as opressões sofridas pelos trabalhadores e os problemas do capitalismo industrial. Aqui, em 1900, na década de 20, começa a surgir, em São Paulo, as indústrias, né? Então, as pessoas que saem do Nordeste, que vão para o Sul, vêm para cá do Sul, né? Sudeste, Sul, para trabalhar nas grandes indústrias, né? Mas o problema é que as questões trabalhistas, que não, por exemplo, a série que nós conhecemos hoje não existia em 1920, né? Então, muitas questões de exploração de trabalho, pobreza, baixos salários, falta de instrução para entrar nesse espaço aqui, eram discussões que aconteciam nesse período. E são essas discussões que a Tarsila também vai querer trazer no seu trabalho. Então, depois da passagem pela UAM, passou a produzir, então, temáticas relacionadas ao proletariado, ou seja, os trabalhadores, à desigualdade social, às opressões sofridas pelos trabalhadores e aos problemas do capitalismo industrial. Ou seja, por mais que fosse importante o trabalho, mas as condições do trabalho eram questionáveis. As pessoas trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia. Né? A mulher que engravidava era discutida. Então, tinha uma série de questões aí que afligiam as pessoas e ela começa a discutir no seu trabalho. Depois da Revolução de 30, quando o país sofreu profundas transformações políticas, econômicas e social, um fato reputado como maior importância nos estilos da arte moderna no Brasil aconteceu. A fundação da Sociedade Pro-Arte, surgindo daí um movimento precursor do Museu de Arte Moderna da Universidade de São Paulo, que existe até hoje. Então, turma, nós, na aula passada, eu peguei um quadro desse cara aqui chamado Cândido Portinari, pintor. Cândido Portinari, agraciado com uma bolsa de estudos, estudou em Paris e conviveu com grandes mestres, como Pablo Picasso e Bruck. Ao retornar ao Brasil, concentrou sua pintura no homem, na sua miséria e nos problemas sociais, detendo-se em trabalhadores rurais. Então, em relação ao quadro da semana passada, o que vocês acharam do quadro? Aquele da família? Isso, é um quadro positivo, negativo? O que vocês acharam? Negativo. Negativo por qual motivo? Qual é o problema daquele quadro? Pela miséria? E como é que vocês conseguiram detectar a miséria daquele quadro? Sofrimento. Sofrimento, o que mais? Magreza. Magreza, o que mais? Descalço. Vocês acham que a pintura ajudou a passar esse sofrimento? Sim. Ou não? Por quê? Sim, porque não tem vida, tem cor, não tem expressão. Não tem expressão. Todas as cheio de corpo ali estava cheio de corpo, esperando para eles morrer. E todas as expressões são iguais, né? Todas as expressões são iguais de movimento. Então, já que quando a gente fala assim, esses artistas da arte moderna, eles querem retratar a identidade nacional. A Tarsila começa a falar sobre problemas das grandes cidades, das cidades, e o Cândido Portinari quer retratar uma realidade brasileira, que é a fome. Muitas pessoas saíram do Nordeste, aqui na década de 30, para vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, aqui para o sul do Brasil, que eles estavam fugindo da fome, né? Porque não havia investimento. Né? A obra chama-se Os Retirantes. Eles estão saindo de um lugar, sem o sonho, desejo de ter vidas melhores, condições melhores de vida. Mas nesse percurso, né, antigamente, nesse período aqui, mulher tinha 10, porque não existem tratamentos, como existe hoje, mas mulher tinha 10, 20, 30, 40 filhos. Perdia quase metade. Né? E perdia, mas nessa locais, perdia metade dos filhos. Perdia, porque estava naquelas condições, nesse percurso, né? Tinha gente que vinha andando, até achar um local melhor. Alguém que fosse na coleta caminhão,
chegasse aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Então, essas condições, essa realidade brasileira que ele queria quitar em seus quadros. Então, na década de 40, o pintor Cândido Portinari, agraciado ao retornar ao Brasil, concentrou... ao chegar ao Brasil, concentrou sua pintura no homem, concentrou a sua pintura no homem, na sua miséria ou miserabilidade e nos problemas sociais, detendo-se em trabalhadores rurais. Então, pintar o Brasil é também pintar os problemas sociais que nós estávamos vivendo naquele período histórico. Infelizmente, ainda existem pessoas que passam fome, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, há pessoas que passam fome. Então, o que ele pintou ainda hoje é algo atual, né? Embora seja de 1940. Então, esses foram os dois quadros. Esse foi o quadro que nós conversamos na semana passada. Chama-se Os Retirantes. Vocês percebam aqui que essa barrigona aqui é a barriga de verme, né? Tem pessoas morrendo. Aqui, é uma lua preta, é uma cor pesada, escura, né? É algo que parece que está sujo, né? Eles estavam, dá a impressão de sujeira, não dá? Sujeira, de tristeza, né? Como que é o nome do quadro? Os Retirantes, Cândido Portinari. Os Retirantes? Isso. Olha o rostinho das crianças. Que desespero, né, cara? Parece que o olhinho não tem vida. Então, é isso que ele queria retratar em sua obra, né? Essa miserabilidade do homem, né? E ele queria retratar isso, infelizmente, faz parte da nossa história. Se a gente for estudar sociologia, história, a gente vai ver o quanto a fome, a miséria, né? A busca por condições melhores de vida faz parte da história do Brasil. E é isso que ele queria pintar. Essa é a primeira missa do Brasil. Esse aqui já é um quadro mais tranquilo. Que características vocês conseguem identificar aqui? As pessoas rezam, as mulheres. Mas no formato, assim, que características? Eu digo, Movimento que nós estudamos. no momento espiritual, espiritualidade, Não da pintura em si. da cultura. Da pintura em si. Você falou? Os quadrados remetem a qual movimento artístico? Você falou? Cubismo, entendeu? Então, ele teve bastante influência do cubismo e ele consegue retratar isso daqui através, linha reta, quadrado, triângulo, bem? Então, ele também foi influenciado. Percebe? Retinho, né? Então, ele foi influenciado pelo cubismo, que é aquilo que a gente estava falando, a antropofagia, né? Ele se alimentou de algumas coisas que veio da Europa, mas ele quer pintar algo genuinamente nacional. Que nós, aqui nesse período histórico... a primeira missa do Brasil? Isso, a primeira missa do Brasil, mas nesse período aqui histórico, o Brasil era um país extremamente religioso, catolicismo e cristianismo, não, catolicismo e cristianismo, Igreja Batista é o que, gente? Evangélico, protestante. Isso. Nós somos um país religioso, cristão, né? Mas existem duas vertentes, né? Que é o catolicismo e o protestante. Né? Aqui no Brasil era muito mais catolicista. Né? Então, isso não fazia parte da identidade nacional. Hoje, as religiões protestantes, maioria, mas até então, nesse período de 1940, o catolicismo era... Ainda existe o Brasil, não, o Brasil é bem católico. Acho que é um dos mais mas as religiões hoje está aumentando cada vez mais. Mas esse período aqui não era tão, o maior era o catolicismo. Peraí. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, turma, o que eu... todo esse material... Viu? Todo esse material aqui, turma... Então, todo aquele material que eu falei era o material da Secretaria de Educação que eu fiz para vocês, então, que eles fazem
Eles disponibilizam uma série de materiais para os professores que a gente vê se a gente utiliza ou não. Isso fica a nosso critério. Mas em relação a essa atividade, como eu falei, é um material da Secretaria de Educação. E agora, qual é a atividade a inclusão que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um desenho a partir dessa obra que vocês analisaram a semana passada, que é Os Retirantes. Tranquilo? Vocês já tiraram uma fotografia a semana passada, então agora vocês vão fazer uma obra, um desenho a partir dessa imagem aqui. Tranquilo? Não precisa ser igual. Mas eu quero que vocês percebam, turma, como é carregado. As cores são pesadas, né? São pesadas, carregadas. Percebe? Não tem uma imagem definida, né? Dá a impressão de sujeira. Parece que o rosto meio cadavérico. Então é isso que eu quero que vocês façam, então, o desenho de vocês. Tranquilo? Difícil? Pode tentar. Fica à vontade. As pessoas não querem ver o meu texto para começar a fazer, antes que eu não tenho nenhuma. Você já fez? Não, os outros. Eu não quero os outros. Isso seria